Olá a todos, é um prazer estar com vocês no nosso webinar do GBCAM, do Outubro Rosa. Hoje eu tenho o prazer, então, de apresentar o meu colega Romualdo Barroso, oncologista do Sírio-Libanês em Brasília, que vai fazer, então, toda a moderação dessa sessão. Romualdo, por favor, apresenta nossos convidados e um bom webinar para todo mundo. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado ao GBCAM por estar organizando e promovendo esse encontro aqui. E a gente está em outubro, né? Outubro é o mês de conscientização sobre uma doença que acomete muitas pessoas no mundo, muito prevalente, que é o câncer de mama. E outubro simboliza a conscientização. E a gente acha que é muito importante informações de qualidade, empoderar nossos pacientes para que eles possam buscar as melhores informações possíveis, o diagnóstico precoce e, mais do que tudo, que eles possam ser vozes para outros pacientes. Então, nada mais justo do que hoje o nosso webinar ser uma combinação entre alguns colegas, alguns médicos oncologistas e alguns pacientes que nós convidamos, umas pessoas que têm um protagonismo muito grande, muitas vezes após o diagnóstico, esse diagnóstico, embora ninguém quer o diagnóstico, mas que depois do diagnóstico você consegue tentar dar um ressignificado em muita coisa. Então, aqui hoje eu tenho o prazer de ter junto o Carlos Henrique dos Anjos, que é médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Tudo bom, Cacá? Oi, Romulo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer aí a Dani, em nome do GBCAM, pelo convite por estar aqui hoje. Agradecer o Romulo pela moderação e, sobretudo, agradecer as nossas convidadas que aceitaram o desafio de estar aqui conosco e que toparam o desafio de vir aqui conversar. Eu acho que isso só demonstra o como as pessoas se preocupam umas com as outras e mesmo depois de uma dificuldade de ter feito um diagnóstico, um tratamento, elas estarem dispostas a vir aqui bater papo e ajudar a conscientizar todas as demais mulheres, mostra a bravura e a força desse time. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. E, Romulo, obrigado pelo convite de novo e boa noite a todos. Lu, boa noite também. Acabei não falando boa noite para você. Joia, Carlos. Temos também a Luciana Landeiro, que é médica oncologista do NOB em Salvador, Grupo Oncoclínicas. Oi, Lu. Oi, Romu. Oi a todos que estão aqui com a gente. Também gostaria de agradecer muito ao GBCAM, em nome da Daniela Rosa, e a todas que se propuseram a estar aqui com a gente hoje e conversar sobre suas vivências, suas histórias e o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer de informação, né, de informação de qualidade para ajudar tantas outras mulheres e rede de apoio, né, que acompanham essas mulheres durante essa trajetória aí do diagnóstico, tratamento, pós-fase mais intensa do tratamento. Então, é um prazer estar aqui hoje. Boa noite a todos. Carlos, Romu, Maria de Lourdes, Deise e Carol. Joia. E como eu sempre digo no consultório, agora vem as estrelas, né? Porque tudo que a gente faz é por causa dos pacientes, né? E, então, a estrela, o protagonista de toda essa relação sempre tem que ser os pacientes. Então, chamar Carolina Magalhães, Deise de Jesus e Maria de Lourdes. Por favor, cada uma de vocês, pode começar com a Carol, se apresenta e pode dar algumas palavrinhas iniciais aí, vai ser um prazer. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui participando com vocês desse evento, de poder estar contando a minha história e compartilhando também experiências, conhecendo outras pacientes, né? E, bom, eu tive câncer de mama aos 29, hoje eu tenho 34, estou aqui contando minha história desde então. É isso. Deise. Olá, boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar colaborando aqui. Eu não imaginava que em tão pouco tempo eu ia poder estar numa ação de Outubro Rosa.
uma outra situação diferente da que eu estava em outubro passado, né? Eu me chamo Deise Rodrigues Jesus, sou estudante de Geografia na Federal do Goiás, e há um ano os meus sonhos foram suspensos no ar para eu poder me tratar. Eu descobri o câncer aos 30 anos, mas a perspectiva é que eu estava doente há mais tempo, né? Mas tive sorte de conhecer, de descobrir a tempo de correr na frente dele, pelo menos um pouco. Ana Maria de Lourdes. Boa noite, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Carlos, muito amor mesmo. Doutora Luciana, doutor Romualdo, Carol e Deise. É muito gratificante estar aqui nesse momento, podendo contar um pouco da minha história, até porque, meninos, eu estou bem na frente, né, de vocês. E aos 55 anos, eu tenho 59 anos, aos 55 anos, a gente descobriu um CA de mama, grau 2, né? E aí, pacote completo, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. E em dezembro do ano passado, a gente descobriu um processo de metástase no sacro e no linfonodo esquerdo. E a gente segue aí em tratamento, né? Muita alegria, né? Muita gratidão ainda que seja esse processo, né? Que a gente sabe que não é fácil, é um processo extremamente doloroso, um processo que traz muito medo, muita insegurança, né? Mas aí, quando a gente vê o sorriso desse cara aí, né? Desse fujão que me abandonou e, ó, foi-se embora para os Estados Unidos, me largou, mas me deixou também nas mãos de um anjo sem asas, que é a doutora Tatiana Strava, né? A quem eu sou profundamente grata. E é isso. Joia. Bacana ver aí o carinho de todo mundo e está todo mundo bem feliz. Queria começar perguntando para a Luciana. Luciana, como que você vê hoje a importância aí do lado do médico, do engajamento das pacientes e como você acha que a gente pode aumentar esse engajamento e conhecimento das pacientes? Então, eu tenho percebido um movimento crescente de interesse das pacientes, né? De procurar saber, de se informar mais e de buscar informação. E obviamente, eu acho que a gente tocou num ponto antes, né, de começarmos o nosso bate-papo ao vivo, que é a questão da informação de qualidade, né? De onde acessar essa informação de qualidade, como buscar essa informação de qualidade. Óbvio que no consultório o paciente tem total acesso a essa informação de qualidade, mas as questões que envolvem um diagnóstico de câncer e tudo que é modificado, né, e que é ressignificado, e todos os ajustes que ocorrem na vida de um indivíduo após o diagnóstico de câncer, vão muito além do que muitas vezes a gente consegue abordar em consultas médicas, né? Então, eu acho que essa rede de apoio que é criada fora dos consultórios, né, e que as pacientes têm se engajado, eu tenho observado isso, é muito importante nessa trajetória. Claro que nós, enquanto médicos, enquanto equipe multidisciplinar, nos empenhamos ao máximo, inclusive para construir ou fazer parte dessas redes de apoio e dessas redes de disseminação de informação de qualidade, mas cada vez mais a participação das pacientes, né, assumindo cada vez mais o seu protagonismo, né, no cuidado, eu acho que é algo muito importante. Assim, eu sempre busco mostrar para as pacientes que cada uma é a protagonista da sua história, né? Então, a busca de informações de qualidade é algo essencial, e algumas pacientes, Carol, acho que pode trazer a experiência dela participando como causadora, né, do Oncoguia, então ajudando a disseminar essas informações de qualidade. Eu acho que isso tem sido muito importante para várias mulheres.
Vou já chamar a Carol aqui. Segura um pouquinho aí, Carol. Deise, sobre esse tema, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, todas, assim, da Deise, da Maria de Lourdes, e daqui a pouco eu vou chamar a Carol. Qual foi a rede de apoio de vocês, o que vocês sentiram falta, e o que vocês recomendariam? Que tipo de informações vocês acharam mais útil? Começa aí, Deise, por favor. Bom, eu tenho 2 momentos pós-diagnóstico, né? O primeiro momento em que eu me vejo completamente perdida. E aí a primeira rede de apoio que me aparece é uma ONG aqui do Distrito Federal, Amigas do Peito, que me auxiliaram arrecadando fundos para conseguir fazer os primeiros exames, inclusive as biópsias. E lá eu conheci uma garota que me acompanha até hoje, que é a Mayara. Depois, no segundo momento, quando o senhor me convida para participar da pesquisa clínica, e aí eu descubro uma outra rede, né, que é do próprio hospital, com uma série de profissionais que vão poder me auxiliar para tirar todas as dúvidas e auxiliar minha família, porque se a gente não tivesse tido informação em família, teria sido pior. Então, enquanto o senhor tirava minhas dúvidas, a Michelle tirava as dúvidas da minha mãe, então eu pude acessar muita informação de qualidade no hospital. Depois, eu corri para as redes sociais. É um momento que eu me desespero e começo a usar hashtags no Instagram para procurar outras mulheres que passaram pelo que eu estou passando. E me deparei com Reels da Carol, algum material que ela tinha produzido. E aí acho que foi o meu primeiro momento de calma, assim, de paz real, porque ela estava rindo. E eu percebi que ali tinha possibilidade de acessar um material seguro com alguém que falava de uma maneira leve e que estava passando também. Eu acho que é muito importante para as pacientes, em especial o câncer de mama, que mexe muito com a nossa imagem, a possibilidade de conversar com outras pessoas que estão na mesma situação. E aí, por fim, eu conheci o material do Oncoguia, e aí, para frente, virou o meu espaço seguro para tirar dúvidas. Eu parei de procurar as coisas no Google, comecei a procurar, então, no Oncoguia, com a ajuda dessas outras mulheres do grupo do WhatsApp, e aí, no hospital também. Eu me sinto muito bem acolhida em todos esses espaços, inclusive. Joia. Quer falar, Maria de Lourdes? Não, tá. Bom, em relação à rede de apoio, assim, eu sou uma pessoa extremamente abençoada, porque eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Em casa, com a minha família, meu marido, meus filhos, uma neta que hoje está fazendo 2 aninhos, que é o motivo dos meus sorrisos diários. E em relação à rede de apoio que eu tive no hospital, ela é incomparável, né? Os dias da minha quimioterapia, o doutor Carlos deve lembrar, era uma festa no Sírio, né? Era um motivo de festa. Mas isso nunca impediu, né, como a Deise disse, da gente recorrer ao Google quando a gente tem dúvida, né? E eu tenho que confessar, eu preciso confessar, né, que até hoje eu faço isso. Recentemente eu fui fazer uns exames para diagnosticar um marcador que deu alterado no exame de sangue, e eu vi o nome de alguns exames que eu não sabia e nunca tinha feito. Então, eu fui no Google, claro, procurar o que significava cada um daqueles exames e o que o médico queria saber com aquilo. E essas informações, a gente, como a doutora Luciana falou, a gente não tem de imediato no consultório. Eu acho que o próprio médico, ele não tem tempo e ele não tem braços para ficar atendendo tudo isso, né? Então, assim, essa rede de apoio da internet que a Deise falou, dos grupos, né? Agora tem o UMAS, né? Que é um grupo criado na oncologia, que eu acho fantástico, que a gente conversa 1 milhão de coisas lá, tem lives maravilhosas, né? Com todas as médicas e todos os médicos que eu já tive a oportunidade de estar, indicação de filmes maravilhosos, de livros maravilhosos, que eu acho que acaba preenchendo um espaço que a gente, uma vez ou outra, sente desamparo nesse processo, né? Imagino que durante o tratamento tem muitos altos e baixos, né? Tem dias que a autoestima está melhor, tem dias de mais incerteza, né? Não é fácil.
Eu vou já chamar o Cacá, o Carlos, para a gente aqui, ele é o Cacá. Eu vou chamar agora a Carol, que a Carol já ouviu a Deise falando aí, mas é muito bacana porque a Deise me confessou na hora que eu convidei e falei quem que ia participar do programa, que a Carol mudou a vida dela. Foi vendo os Reels da Carol que ela ganhou muita confiança. Então, Carol, nada mais gratificante do que ter certeza que você impacta positivamente a vida das pessoas. Então, conta aí para a gente como que surgiu essa ideia de transmitir informação, de ser uma transmissora aí de de verdades, assim, de informações de qualidade. Primeiro que eu me sinto extremamente feliz, né, de ter alcançado a Deise, de ter ajudado ela de alguma forma. Eu sou muito verdadeira na minha rede social, porque a minha rede é para falar de mim, né? E, consequentemente, eu falo do câncer de mama, que tem sido uma fase da minha vida. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural, porque eu comecei a falar na rede social que eu estava com câncer, né? Na época, uns 4 anos atrás, e as pessoas começaram a querer saber mais sobre isso, né? Então, há 4 anos atrás, eu não tinha tantas referências, por exemplo, nas redes sociais, de mulheres que falavam sobre câncer de mama. E aí eu fui conhecendo também outras mulheres, né? E quanto mais conteúdo eu jogava, mais as pessoas que me seguiam pediam, tinham dúvidas, queriam saber mais como era isso. E como eu sou uma pessoa, sempre fui positiva, né? Assim, eu sempre procurei passar o conteúdo realmente, como o Deise falou, de uma forma leve, né? Porque já é um processo difícil e doloroso. E se a gente se entrega, digamos assim, ele fica um pouco mais difícil ainda, né? Então, se a gente, no meu caso, eu coloquei um sorriso no rosto, acreditei que daria certo, né? Que o dia de amanhã seria melhor. E assim eu fui seguindo durante o meu tratamento. E na rede social, o que eu faço é justamente isso, né? Contar como as coisas aconteceram, como tem acontecido, da forma como eu sou. Um sorriso no rosto, fazendo uma dancinha, contando de uma forma engraçada, porque dessa forma eu acabo conseguindo levar uma informação precisa, né, boa, de uma forma que as pessoas vão entender, né? As pessoas, um dia desse eu postei um Reels fazendo autoexame, dançando Macarena, e todo mundo veio depois, menina, eu não sabia nem como era que fazia autoexame. Então, dessa forma, a gente acaba atingindo outras mulheres que não necessariamente estão passando pelo câncer de mama, mas que precisam estar atentas, né? Que precisam estar ligadas na saúde. Então, dessa forma, eu vou botando meu conteúdo lá, né? Assim, de forma despretensiosa mesmo, a título de informação, e fico feliz quando alcança outras mulheres. Eu tenho recebido algumas mensagens, principalmente de mulheres negras, feliz em ter me encontrado, em ter conhecido a minha história, né? Eu acho que estou fazendo um trabalho de formiguinha aí que tem dado certo. Carol, daqui a pouco a gente volta para esse assunto aí que você começou a introduzir, que é a importância da representatividade, da questão racial, que é tão negligenciada em vários setores da sociedade, e como a medicina faz parte disso, também é negligenciada na medicina. Daqui a pouco a gente volta. Queria chamar o Carlos Henrique. Carlos, você passou agora 3 anos fora, você era médico do Memorial Sloan Kettering em Nova York e voltou para São Paulo. Sorte do pessoal de São Paulo, né? Azar do pessoal de Nova York. Mas conta aí para a gente o que você acha, quais eram os lados, assim, quais eram as diferenças em relação à abordagem das pacientes lá em Nova York para aqui no Brasil, que você acha que seria positivo das pacientes poderem assumir essa postura, ou se você acha que não tem nada a mudar. Passa aí um pouquinho da tua experiência do paciente americano e o paciente brasileiro. Obrigado, Romu.
Poxa, existe a sensação que eu tenho é que existe uma distinção razoável entre a abordagem dos pacientes americanos e brasileiros em termos de proximidade com o médico, né? Eu acho que eles têm uma relação lá que é muito mais direta em termos da informação, e o acesso à informação, do que a nossa relação aqui no Brasil. Então, eu me recordo com muita clareza da minha primeira consulta que eu tive lá com o médico, né, nas pacientes, e eu fui seguir a minha mesma estratégia de consulta que eu sempre segui no Brasil, onde eu sempre iniciei pela quebra do gelo, então perguntando quem era a pessoa, onde morava, quantos filhos tinha, se tinha cachorro, se estudava, se não estudava, se tinha papagaio em casa, sempre tentando uma quebra de gelo, e a paciente me interrompeu nos primeiros 5 minutos e falou: olha, essa conversa não vai levar para lugar nenhum, eu quero saber informações a respeito da minha doença e do meu tratamento. Então, aquilo deixou muito claro para mim que eu teria que mudar a minha abordagem em termos de como conversar ou seguir no bate-papo com as pacientes. É claro que elas também, assim como qualquer indivíduo, né, também gosta do calor humano e da proximidade, mas em geral não é o primeiro aspecto. Isso é importante, elas acabam valorizando isso, mas depois que você tem algum grau de intimidade maior. Em termos de conhecimento, acesso à informação, a população americana ela tem acesso a um número ainda maior do que a nossa população, acho eu, em termos de conteúdo, de site, blog, rede de apoio e assim por diante, né? Eu acho que hoje a gente vivencia algo que já iniciou um pouquinho para trás lá, então a quantidade de informação é muito grande, seja para o bem ou para o mal, né? Da mesma maneira que o indivíduo, como vocês conversavam aqui a respeito um pouquinho antes da gente iniciar a live, tanto a informação de qualidade quanto a desinformação acaba sendo um pouquinho mais esparramada e os indivíduos acabam tendo um pouco mais de acesso. O que era muito interessante dentro do serviço onde eu trabalhava era a rede de apoio interna do hospital, não só na forma de apoio, obviamente, do médico, do enfermeiro, do nutricionista, fisioterapeuta e assim por diante, mas sim a possibilidade de gerar um espaço comum para as pacientes do hospital conversarem. Então, a mesma coisa que a gente tenta fazer aqui através das mídias sociais, por exemplo, como a Carol faz de maneira brilhante, pelo que eu pude entender, lá era feito também de uma maneira internalizada dentro do hospital, onde os pacientes podiam, numa roda, sentar e conversar uma vez por mês para bater papo e dividir um pouquinho a experiência que elas tiveram a respeito tanto do diagnóstico, quanto dos medos, quanto dos tratamentos, efeitos colaterais e assim por diante. Essa é uma coisa que eu acho que poucos hospitais acabam tendo aqui no Brasil e era uma coisa que talvez valesse a pena ser replicado. É claro que a mídia social acaba substituindo em parte isso, mas às vezes a proximidade e aquela roda acaba também sendo benéfico. E isso se torna perene, né? Como uma reunião mensal, às vezes até com um tema pré-definido, que eu acho que é bastante enriquecedor. Então, eu acho que essa é uma das lições que talvez valesse a pena a gente replicar em alguns dos nossos centros aqui no Brasil. Legal, legal. Realmente é uma ideia muito boa mesmo. E só com o passar do tempo, né, existem diferentes fases do tratamento, né? Eu queria conversar um pouquinho isso com cada um de vocês. Como que vocês resumiriam? Ou então que cada uma contasse um pouquinho sobre uma parte do tratamento. Então, eu imagino que os desafios são diferentes, né? O desafio da químio, o desafio da cirurgia e o desafio da fase pós-cirurgia, que em alguns casos tem a hormonioterapia ou a capecitabina, e em alguns casos. Alguém quer passar alguma experiência específica de alguma dessas fases? Pode falar sobre a imunoterapia um pouco, com a químio, e depois sobre perder a mama. Deise, como a imunoterapia no Brasil ela ainda não está aprovada, vamos só mudar um pouquinho, porque assim, a Deise é uma paciente que é especial porque ela participou, ela teve a oportunidade de entrar numa pesquisa clínica. Então, hoje no Brasil, por conta do Covid, todo mundo acho que entendeu um pouco a importância da pesquisa, dos estudos clínicos bem feitos, para que a gente possa, de fato,
saber se alguma intervenção médica é eficaz ou ela é ineficaz. Então, é só através de estudos clínicos, e foi assim que a gente conseguiu provar, por exemplo, que as vacinas funcionam. E a Deise participou de um estudo clínico. Deise, conta um pouquinho aí sobre a tua participação, as tuas impressões sobre participar de um desses estudos. Bom, eu conheci o Dr. Romualdo no dia 20 de novembro, e eu tinha um prognóstico, até onde eu entendo hoje, bem difícil, assim, estava bem avançado, era um triplo negativo grau 3, um tumor muito grande, tinha crescido por muito tempo. E aí ele me propôs que eu participasse da pesquisa como possibilidade de melhorar, né, meu prognóstico e a gente ter mais chances. A gente aceitou, a família inteira quis topar a ideia junto. Para mim, isso foi o primeiro ponto muito importante. Meus pais, meus irmãos estavam todos muito agarrados a essa possibilidade como uma chance real de melhorar, né, as chances. E então nós demos início. O primeiro ponto para mim foi perceber que o meu tratamento não era tão parecido com o das outras garotas com quem eu estava conversando. Então, haviam alguns sintomas ou intensidade de sintomas que, às vezes, quando eu falava para elas, parecia que elas falavam assim, não, mas eu passei por isso tranquilamente. E eu percebia que eu não conseguia passar tranquilamente. E aí demorou, acho que 4 sessões para eu poder entender que, de fato, o que eu estava fazendo não era igual, era diferente, né? E agradecer pela oportunidade e também comprar os desafios do caminho. Hoje, do lugar da onde eu estou, eu afirmo com muita certeza que eu não teria chegado se eu não tivesse aceitado a pesquisa. Eu não sei se é a ideia do Dr. Romualdo, mas a minha é bem clara. Assim, a pesquisa foi fundamental para que eu conseguisse estar aqui hoje falando, né, contando a minha história, porque, primeiro, assim, do meu lugar de leiga, a redução do tumor, né, ele era muito grande, muito palpável, e chegou um determinado momento em que dava para sentir que ele estava reduzindo assim de um jeito que eu ficava impressionada. Mas a gente teve algumas aventuras pela estrada, né? E a cada vez que essas aventuras chegavam, eu me questionava se eu não estava me arriscando demais. E eu faço graduação numa universidade pública e meu orientador sempre dizia assim para mim, Deise, seu compromisso com a ciência vai além do que o seu compromisso na sala de aula. Você entregou seu corpo como compromisso com a ciência. E isso me dava um up, assim, de compreender que aquilo que eu falava de acreditar na ciência, eu estava provando na prática, né? Eu vim de uma família pobre, do interior, né? Minha cidade é em torno de Brasília, e é interior, uma cidade muito pequena, sem hospital. Sem nenhum hospital com capacidade de me atender caso eu passasse mal em alguma noite. Então, eu lembro de uma noite que o Dr. Romualdo ficou falando, mede a temperatura e fala comigo, corre para o Círio qualquer coisa. Mas eu tive todo o aparato necessário para passar por essa pesquisa com muita segurança. Inclusive, quando nós ouvíamos comentários aqui em casa que a gente tinha se arriscado demais, né? Que a gente estava sendo ousado demais. Hoje, eu consigo compreender que a cura, ou as novas possibilidades de cura, as novas possibilidades de tratamento, elas chegam porque a gente arrisca, né? As pessoas ousam arriscar. E eu sou muito feliz por ter arriscado e muito grata, né? Algumas aventuras que aconteceram no caminho, eu ficava muito preocupada e pensava, meu Deus, essa condição vai ser permanente. Hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu comecei. Meu corpo é um corpo muito melhor antes mesmo de eu começar o tratamento. E aí, no momento em que nós encerramos a medicação, as coisas foram retornando aos poucos, assim. Algumas coisas que eu achava que nunca iam passar foram retornando e eu pude perceber que eu estava num lugar de segurança, né? Termina a medicação, a gente volta aos poucos, recuperando as nossas forças e a nossa rotina. Um outro momento para mim que foi muito importante foi conseguir fazer a cirurgia pela pesquisa, porque eu tinha muito medo de romper a relação de segurança que eu tinha criado no momento que para mim até então era o mais difícil, e conseguir fazer a retirada da mama com a reconstrução com o expansor, mais para frente, né, em fevereiro, colocar o silicone, foi uma situação que eu percebi que eu passei melhor porque eu ia continuar com o mesmo grupo de profissionais.
porque na minha cabeça era assim, eu passei pelo pior com eles, então agora dá para passar por essa fase aqui com eles também. Enfim, eu perdi a mama esquerda inteira, não pude ficar com o mamilo, e, nossa, eu encontrei nos profissionais que me acompanharam no momento da quimioterapia e da imuno o único lugar de segurança que eu tinha, porque meus pais não conseguiam me consolar, minhas amigas não conseguiam me consolar, todo o meu apoio, todo o meu consolo veio do hospital. Então, hoje eu consigo perceber que foi a decisão mais acertada da minha vida, né? E que essa decisão acertada que eu tomei em novembro do ano passado vai reverberar daqui a uns anos para muito mais gente. E eu acredito que qualquer pessoa que chegue para mim com um convite para participar de uma pesquisa, com a possibilidade, eu consigo dizer que vale muito a pena mesmo, tanto pela oportunidade que a gente tem de conseguir acessar um tratamento diferenciado, como quando passa a gente conseguir perceber que a gente vai ser vetor para a cura de muita gente, né, e para a melhor qualidade de vida de muita gente. A minha experiência é totalmente positiva com a pesquisa. Eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse topado. Carlos e Luciana, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre pesquisa clínica? Fica à vontade aí. Eu acho que a Carol e a Maria de Lourdes não tiveram experiência com pesquisa, tiveram? Então, se o Carlos e a Lu quiserem falar alguma coisa, depois eu acho que eu preciso falar algumas coisas, mas eu queria abrir para o Carlos e para a Luciana passar a experiência deles com pesquisa, porque eu sei que eles também fazem pesquisa, têm experiência com pesquisa. Passem a mensagem aí, gente. Bom, eu acho que a pesquisa clínica, como a própria Daisy comentou, é a maneira na qual a ciência evolui, né? Assim, é difícil, todo tratamento que hoje é um tratamento padrão, ele foi ontem um tratamento de protocolo de pesquisa, né? Então, os nossos tratamentos, a nossa capacidade de aumentar, por exemplo, a expectativa de controle de doença ou as chances de cura passam pela confirmação de que um novo tratamento, seja a forma de administrar um remédio, ou seja a própria molécula em si, o remédio em si, ela é efetiva, né? Seja comparando contra algo que é o padrão, ou quando não existe padrão mesmo, comparando contra o que a gente chama de placebo, né? A pesquisa clínica, ela permeia a vida do oncologista que faz pesquisa clínica, né? E em alguns momentos, a gente se depara com situações na qual a gente observa uma quebra, uma transição enorme do paradigma de tratamento de algumas das pacientes, né? Acho que todo oncologista que vive aí pelo menos 10, 15, 20 anos de história de oncologia clínica vai observar uma grande mudança com a aprovação de uma molécula surpreendente ou com a mudança de alguma maneira de entregar o tratamento no qual vai impactar um número muito grande, vai impactar na vida de um número muito grande de pessoas, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a pesquisa clínica faz toda a diferença para a ciência. Em termos individuais, para o paciente, como a própria Daisy mencionou, a maior parte dos indivíduos que acabam entrando e participando de uma pesquisa clínica, pelo menos na minha experiência, a imensa maior parte deles se sente absolutamente gratificado, né? Porque o próprio cuidado de acompanhamento de um paciente que está em pesquisa clínica acaba sendo ainda mais detalhado do que do paciente em geral. Não que todo paciente não mereça ter um super cuidado, mas aquele indivíduo que está em pesquisa clínica acaba tendo um cuidado ainda mais exaustivo, porque como muitas vezes você está experimentando algo novo, você precisa saber quais são os efeitos colaterais, quais são os sintomas e quais são todos as repercussões trazidas por aquele determinado tratamento. Então, obviamente, isso é acompanhado com um nível de proximidade e detalhamento muito grande. Então, eu acho que acaba sendo também reconfortante, não só pelo avanço da ciência em si, mas pelo próprio cuidado individualizado que aquele indivíduo recebe, né? Então, eu assim como o Romualdo, eu sou um grande fã da pesquisa clínica e eu só acho que a gente deve aumentar o número de ensaios e oportunidades que a gente tem aqui no país, que acaba ainda sendo bastante inferior a uma série de outros países, né? Então, essa é a minha visão. Lu? Eu queria só complementar, eu acho que o que foi colocado pelo Carlos representa o que eu penso. Eu sou fã e entusiasta da pesquisa. Há pouco mais de 2 anos eu assumi a direção da pesquisa clínica do NOB, né, da clínica onde eu trabalho, e o grupo
no qual eu trabalho também tem tido um investimento grande em pesquisa clínica, e eu sei que o Carlos e o Romualdo também têm uma trajetória longa dentro da pesquisa clínica, e eu acho que o nosso papel é justamente passar as informações de qualidade também nesse sentido, né, de mostrar, e aí a fala da Daisy é muito importante, assim, de óbvio que tem momentos de insegurança, assim como existem momentos de insegurança das decisões, também fora de um protocolo de pesquisa clínica, né, mas a certeza, né, no caminhar, nas suas escolhas, quando você olha para trás, você se sente segura na sua escolha, né, e toda a rede de apoio, como o Carlos falou, que existe de uma forma ainda mais robusta, né, dentro de um centro de pesquisa clínica, eu acho que isso é muito importante. Percebo também um crescente interesse de vários centros, no sentido da gente aumentar, da gente fortalecer a pesquisa clínica no Brasil, e pessoas como o Romualdo, eu acho que tem feito um trabalho muito importante. Romualdo, eu queria também aproveitar e agradecer pelo trabalho que você tem feito aí em relação até formação de novas pessoas que tenham interesse em pesquisa clínica, porque dessa forma a gente consegue ampliar e disseminar aí o entendimento, e pessoas interessadas e engajadas também no fortalecimento da pesquisa clínica no Brasil. Deise, sua fala realmente é muito importante para nós. Joia, muito bom ouvir também a percepção de vocês. E para a gente sair daqui da pesquisa clínica, eu acho que é importante a gente só falar assim, primeiro que Deise, você é uma participante, né? Você é protagonista de uma história e você, além de tudo, é uma pessoa que aceitou doar uma parte também da sua vida para ajudar muitas outras pessoas que vão além de você, porque eventualmente o tratamento que você se submeteu pode ser aprovado e virar, por exemplo, hoje o que é o trastuzumab, o que é a imunoterapia em outras situações. Eu costumo sempre dizer que o que a gente faz hoje é o passado da pesquisa clínica. Se não tivessem milhares e milhões de voluntárias igual a Deise, a gente ainda estava fazendo o mesmo tratamento da década de 80. E isso é importante saber que vocês são protagonistas disso. Então, vocês são voluntárias e vocês são participantes. E como vocês têm voz, como vocês chegam na casa das pessoas, viu, Carol? É muito importante entender a importância da pesquisa. A pesquisa no nosso país, ela, além de tudo, garante acesso a medicamentos de qualidade que não existiriam no SUS, infelizmente. Então, a gente pode voltar a isso daqui a pouco, mas a Deise, ela teve a oportunidade de fazer o tratamento dela na pesquisa no Sírio, mas ela também faz uma parte do tratamento dela no SUS, e ela pode contar um pouquinho essas duas realidades. E vocês entenderem melhor e divulgarem a pesquisa, porque hoje, basicamente, a gente depende, toda a rede de pesquisa no Brasil, depende de que médicos saibam que a pesquisa está acontecendo e eles falem com a paciente e eles entrem em contato com outros médicos. O que é o meu sonho, Carol? O meu sonho é que as mulheres, os pacientes, saibam o que é pesquisa clínica e elas ativamente perguntem para o seu médico sobre pesquisa clínica e que elas se empoderem dessa informação, porque é isso que acontece nos Estados Unidos. As pacientes chegam nos Estados Unidos, Carol, com uma lista de estudo clínico e pergunta: esse estudo clínico tem aqui no hospital? Ah, não tem. Em qual estado tem? Entendeu? Então, esse é o meu sonho, tirar da mão do médico e empoderar quem mais tem interesse nessa informação. É saber onde que estão os estudos clínicos que podem ajudar, podem dar acesso a muitas pessoas. Bom, vamos lá, porque se eu for falar só de pesquisa clínica aqui, eu vou me empolgar e não vou falar das outras coisas, tá bom? Eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a experiência depois da cirurgia. Maria de Lourdes e Carol, o que vocês mais acham que mudou na vida de vocês
depois assim da fase ativa de tratamento e da cirurgia, e o que é que vocês tiveram que se readaptar? Pode ir, Carol. Pode falar, Carol. Eu tive alguns momentos, né, que meu tratamento, na verdade, foi meio que uma montanha-russa, em alguns momentos, começando que eu fiz a primeira cirurgia sem saber, de fato, que eu estava com câncer de mama, porque as minhas biópsias todas davam inconclusivas. Então, foi preciso fazer a mastectomia primeiro, né, consegui fazer a reconstrução na hora, e a partir da peça que foi retirada, a gente conseguiu detectar que, de fato, era um câncer de mama. Então, o meu primeiro medo, digamos assim, foi justamente esse de perder a mama, né? Porque a gente não sabia, de fato, que era câncer, e eu não conseguia visualizar ter que retirar a mama por uma coisa que a gente não sabia o que era. Mas, inclusive, eu passei por 4 oncologistas aqui em Salvador até chegar em Lu, e que, apesar de ter repetido tudo que os outros médicos tinham me falado, eu consegui perceber nela um acolhimento maior, né? E se importou, porque eu tinha um mastologista de um lugar e ela era um oncologista de outro lugar, e ela se importou em falar, não, vou ligar para ele para a gente conversar e aí eu te explico melhor. Então, é importante a gente deixar claro a confiança que a gente precisa ter no nosso médico, né? Porque ele é parte fundamental do nosso tratamento. Então, a partir daí que eu fiz essa primeira cirurgia, que passou esse medo, e eu recebi, de fato, o diagnóstico, eu já estava mais... com menos medo, assim, digamos, né? Do que viria pela frente. E fui passando por algumas fases do tratamento. Só que eu tive recidiva no meio do caminho. Então, a gente aí partiu para químio, e aí eu tive uma segunda cirurgia, que foi por conta da recidiva, e já era outra realidade, né? Outra expectativa. No primeiro eu tinha medo, no segundo eu queria fazer logo, meio que para me livrar, de fato, da doença. Então, foram experiências completamente diferentes, né? Essas minhas 2 cirurgias. E pós-cirúrgicos também diferentes, né? Primeiro, de o que estava por vir, e o segundo, de estar acabando, digamos assim. Então, como eu falei, foi uma montanha-russa, mas no final acabou que deu tudo certo. Joia. Bom, no meu caso, eu não perdi a mama, a gente fez uma quadrantectomia, né? Com uma plástica reparadora, então eu não perdi a mama, não coloquei silicone. E o que aconteceu comigo depois da cirurgia, apesar de ter tanto tempo, mas para mim mama é uma coisa assim meio que intocável, né? Eu lutava Krav Maga, o Dr. Carlos sabe disso, né? Foi uma briga nossa, porque eu não queria fazer a quimio, porque eu ia receber a minha faixa, não queria colocar o catéter, porque eu ia receber a minha faixa, e ele perguntou para mim, isso é muito importante para você? E eu lembro de ter dito para ele, e se eu morrer na primeira quimio? Ele, mas você não vai morrer. Eu falei, eu não recebo minha faixa. E eu não consegui voltar a lutar por causa dessa parte, né? Lutando, você acaba... Essa área tem muito impacto, né? E eu acho que eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? E a atividade física, que eu faço muito, foi o que liberou um pouco essa parte, né? Mas, assim, o meu processo todo, na verdade, eu tinha mais medo do catéter do que de qualquer outra coisa. Eu tinha mais medo do catéter do que da cirurgia, da quimio, da radioterapia. Aquele catéter, ele me dava pavor. Tanto que, quando a gente descobriu a metástase, porque eu acho que uma das últimas consultas que eu tive com o Dr. Carlos, antes dele ir embora, ele me cobrou a retirada do catéter. Eu falei assim, não vou tirar esse trem. Aí ele, não, tira. Aí eu falei, se esse trem voltar, ele, não, tira.
Quando eu soube da metástase, se eu estivesse aqui no Brasil, eu tinha matado ele. Porque eu falo assim, você vai fazer colocar aquilo de novo, né? E assim, mas foi um processo que acabou sendo cirurgia. Eu acho que eu dei mais trabalho por não conseguir ficar quieta, né? O Dr. Carlos Calvani, que foi um mastologista, ele era assim, muito bravo comigo, porque com 10 dias de operado, eu mandei uma mensagem para ele: posso fazer uma caminhada? Ele: não, desse tamanho. Então, assim, para mim o processo foi tranquilo. Eu acho que depois eu fiquei mais insegura, né? Joia. É muito interessante. Eu acho que sempre também há uma coisa que é muito importante, que as percepções que a gente tem, os anseios, os medos que a gente tem, dependem muito do ambiente que a gente vive e do ambiente que a gente é exposto, né? Então, a gente tem provavelmente 3 universos, né? 3 indivíduos diferentes, com questões diferentes, com medos diferentes. E a mensagem é que cada um de nós tem os nossos próprios desafios, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria que o Carlos respondesse. Carlos, qual é a recomendação, voltando aqui, tem uma pergunta no chat, que você faria hoje se um paciente quiser saber um pouco mais sobre pesquisa e se tem alguma pesquisa para o caso dele, independente de ser um caso de câncer de mama? O que você recomendaria para essa pessoa? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o primeiro ponto para a discussão da pesquisa clínica é ter a liberdade de você conversar com o médico que está lhe atendendo, né, com o seu oncologista, a respeito da possibilidade de acesso à pesquisa clínica. E eu acho que esse questionamento ele deve se dar não só como o próprio Romualdo comentou, se a pesquisa clínica ela é disponível naquele centro em especial no qual o indivíduo está atendendo, ou se existem pesquisas clínicas outras fora daquele centro que o indivíduo possa acessar dentro por exemplo, em estados diferentes dentro do país. Então, eu acho que perguntar ativamente a respeito de pesquisa clínica para um dado indivíduo, para o médico, né, do paciente perguntar diretamente para o médico, eu acho que é a primeira iniciativa. Alguns hospitais, alguns centros de oncologia, eles detêm em seus sites, na sua mídia social, uma lista de protocolos de pesquisa que possam estar disponíveis, mas isso não é tão difundido no nosso país como é, por exemplo, fora, por exemplo, nos Estados Unidos, onde esse acesso é um pouquinho mais direto. Então, eu acho que iniciar perguntando diretamente para o médico talvez seja a melhor estratégia hoje, nesse momento. De novo, questionando não só naquele centro em especial, mas se ele pensaria em outros centros também. A Luciana levantou a mão. Só complementando, na verdade, um Oncoguia, eles têm essa informação, Romo, é bem interessante. Na página do Oncoguia, se você colocar no Google, Oncoguia Pesquisa Clínica, dentro do site eles têm todos os tipos de tumor, né? Então, o sítio de diagnóstico e se está recrutando, se o estudo está recrutando, se já finalizou recrutamento, ou se vai abrir para recrutamento. Mas eu acabei de acessar, inclusive, assim. Então, é bem bacana, porque eu acho que o Oncoguia tem uma linguagem e um acesso maior para as pacientes, né? Isso elas podem até falar um pouco em relação a questão da linguagem, né? Do acesso, a forma como nós oncologistas conversamos com vocês em relação aos conteúdos e como vocês acessam determinados conteúdos na internet. E no Oncoguia a gente tem essa informação. Então, fica aí a dica do site de pesquisa clínica do Oncoguia. Dentro do site mesmo do Oncoguia, eles têm essa informação. Então, os pacientes podem encontrar onde o estudo está aberto e numa linguagem bem acessível. Então, assim, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, né? E aí a paciente já busca se, de repente, aquilo poderia ser compatível com o seu diagnóstico. Joia. Alguém teve experiência de procurar saber? Carol, Deise e Maria de Lourdes?
Não, né? Então, bacana entender. Então, só tentando sumarizar, a recomendação do Carlos, obviamente, sempre conversar com seu médico e não se limitar a estudos dentro do seu hospital, porque, às vezes, estudos estão diferentes nos hospitais, mesmo no mesmo estado ou fora do estado. Essa recomendação da Luciana sobre pesquisar na internet, uma boa fonte é o Oncoguia. Eu entrei agora, aquilo só não está atualizado. Então, às vezes, não está lá no Oncoguia, mas não são todos os estudos, mas já é um bom começo. Então, por exemplo, eu sei que tem estudos que estão recrutando aqui no Sírio que não estão listados no Oncoguia, eu acabei de ver aqui. E outros estudos que eu tenho conhecimento também. Isso é até bom, porque sexta-feira eu vou falar no Fórum do Oncoguia sobre pesquisa clínica, já vou tentar falar isso com a Luciana para ver se a gente consegue atualizar isso de uma maneira mais rápida, mas acho que é uma excelente fonte. Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, e o vocabulário do Dr. Carlos, dos oncologistas? Complicou muito para você? Tem alguma coisa que você no começo foi difícil e que agora você já está craque? Nossa, não. Ele sempre usou uma linguagem muito fácil. Quando a gente não entendia, ele explicava. Ele e a doutora Tatiana, né? Eles sempre explicavam assim, com muita propriedade. Não deixavam restar dúvidas sobre o que estava acontecendo, sobre o que poderia acontecer, né? Não tem, assim, eu não tenho queixas em relação a isso, não, dele usar um mas vocabulário. Eu quis perguntar se tem alguma nomenclatura, algum termo na oncologia que você entende que os outros não entendem, que pode causar confusão? Não tem, porque eu vou lá no Google. Eu vou lá no Google. Se falar, eu anoto e vou lá no Google. Eu já chego lá com os resultados médicos, assim, sabendo, eu sou quase já um oncologista, né, doutor Carlos? Carol, Olha, eu fiz um exame agora há pouco tempo, que eu nunca tinha trombopina. Eu disse, o que significa isso, meu Deus? Por que será que esse médico está... O que uma pessoa que tem trombopina pode ter? Vamos lá, não vou procurar. A doutora Tatiana fica zangada com isso, porque né, a gente acaba se confundindo. Eu reconheço que acaba causando uma grande confusão, porque a técnica, né, o conhecimento técnico do médico é muito diferente do que tem no Google, né? E a gente acaba se confundindo. Eu já fui muitas vezes para consulta com medo maior, né? Com um susto maior do que, por exemplo, no penúltimo PET scan, quando veio a notícia da metástase, tinha lá que a metástase era no sacro, né, gente? Então, vamos combinar que eu não sabia que eu tinha um sacro, né? Eu não sabia que eu tinha um sacro. Fiquei sabendo que eu tinha um sacro. Quando veio da segunda, disse que a lesão na S1. Eu, com meus 10 anos de medicina, entendi que a lesão tinha andado. Ela estava no sacro, então ela foi para o S1. E aí, quando cheguei lá, era a mesma coisa. A lesão doutora Tatiana explicou que a lesão era a mesma, que ela tinha diminuído. E, na verdade, olha, eu prefiro não entrar no mérito dessa confusão que a gente tem com nomenclatura e ficar quietinha, porque eu acabo sempre fazendo confusão com isso, né? E acabo sempre me atrapalhando. Carol e Deise, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu não tive muito problema para entender, não, assim. O Lu sempre me explicou direitinho. Agora, eu evito falar muito dessas nomenclaturas, né? Porque eu acho que quem não é paciente não vai entender.
E eu esqueço também, por exemplo, um dia desse, acho que uma das últimas consultas que eu tive com o Lô recentemente, eu falei, qual foi mesmo o meu câncer? Porque eu não lembro das especificidades, né, que tem. Tipo, ela falou, eu acho que foi, vou olhar aqui. Aí foi HER2 positivo, fraco, mas eu não falo muito dessas coisas, justamente porque eu acho que as pessoas não vão entender. Então, eu tento falar realmente de uma forma para leigo mesmo, né, de uma forma mais direta, assim, mesmo sabendo que a gente, depois do diagnóstico de câncer, tem mais uma porrada de informação, né, para definir de fato qual é o tipo desse câncer. Mas eu falo de uma forma mais simples mesmo. Deise? Eu sou uma pessoa aficionada, né? O senhor sabe. E aí, o último ano da minha vida, eu deixei a geografia um pouquinho de lado e fui me dedicar a ler tudo que eu dava conta. Para conversar com as pessoas, é como a Carol diz, é mais fácil a gente usar uma linguagem que a gente poderia entender antes do diagnóstico também, mas eu também estou no grupo da Maria de Lourdes, eu saio lendo tudo, pesquisando. Por isso que foi tão bom conhecer o Oncoguia, porque me deu assim uma segurada, porque tinha vezes... Gente, eu li 2 artigos em inglês, eu não li as coisas em inglês no meu curso, e eu fui ler do tratamento. Aprendeu. Um nível de loucura muito grande. Eu estava tentando explicar para minha mãe um tempo atrás o que era PL1, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Mas, no meu caso, ler até exaustão e poder perguntar para o doutor Romualdo, às vezes eu chegava lá com umas coisas que eu tinha tirado da minha cabeça mesmo, assim, o que eu li que é tal coisa, ele, calma, vamos com calma, sempre muito paciente. No meu caso, eu precisava passar por esse processo de mergulhar de cabeça para eu poder também me sentir no controle de alguma maneira, né? Depois eu fui entendendo que não é assim, mas eu precisei desse processo de me jogar assim de ponta e ler muita coisa. Nossa, meu YouTube era só isso. A noite antes de eu operar, eu assisti uma mastectomia no YouTube para poder me sentir mais tranquila. Ai, Deise. Entendi. Eu acho que, Romulo, só se você me permite, eu acho que é super legal com as pacientes fazerem a sua própria busca ativa e pesquisa, né? E eu acho ainda mais legal, e eu queria só dar a visão de volta do médico para os pacientes, né? Quando o paciente traz anotado, literalmente, uma pergunta ou alguma dúvida que não entendeu. Eu acho que isso alguns pacientes talvez fiquem inseguros de fazer algo nesse sentido, de falar, poxa, acho que eu vou estar incomodando o médico, ou vou estar questionando o médico. Mas, na verdade, eu acho que é justamente o inverso, sabe? Quando você sabe que o indivíduo foi atrás de buscar sobre sua própria doença alguma informação e traz aquela informação para ti, é bastante gratificante, sabe? Acho que essa interface, esse jogo de informação entre médico e paciente é absolutamente importante. Em alguns momentos ele se torna mais exaustivo, né? Quando alguma coisa na mídia bate pesado, né? Não vou me esquecer nunca do período da fosfetanolamina, mas em alguns outros momentos, dúvidas mais simples, elas são importantes de serem trazidas e serem questionadas. Eu acho que isso, de novo, só acrescenta para a relação, não traz nenhum prejuízo, não. Bacana, acho que é importante. Vou só complementar aí que o Carlos falou. Carol, Deise, Maria de Lourdes, eu entendo muito que tem essa questão toda de tentar simplificar, mas acho que como vocês atingem também muitas pessoas, é importante de uma maneira leve, do jeito, mas que vocês precisam tentar ajudar a gente nisso, desmistificar que câncer de mama é uma doença só. Câncer de mama não é uma doença só, do ponto de vista de tratamento, e isso causa muita confusão para as pacientes, porque elas vêm e assim, mas a minha amiga que tinha um câncer de mama X, Y usou isso, e eu não usei. Então, assim, é um processo de maturidade que a nossa sociedade precisa passar, né? A gente passar um pouquinho menos de paternalista para ter mais autonomia como paciente. De volta, vocês são os protagonistas, e quanto mais informações vocês tiverem, mais no controle vocês vão estar, e vai ser mais fácil para vocês manejarem isso daí. Então, é um exercício, a gente precisa evoluir junto, médico e paciente, para a gente tentar
melhorar. Agora, uma pergunta que é muito importante, que a gente fala sobre questões que ajudam na prevenção, como na melhora do prognóstico, ou seja, nas maiores chances de cura, ter menos efeitos colaterais, que são as questões de estilo de vida. Me conta um pouquinho como era o estilo de vida de vocês antes de descobrir que estava com o tumor e se houve alguma mudança e o que vocês recomendam para quem está assistindo a gente. Pode começar, Carol, que já está mais tempo sem falar. Bom, antes do câncer, eu não praticava atividade física, assim, eu tinha feito esporte durante muitos anos da minha vida, na escola, até um pouco depois na fase adulta, mas depois acabei deixando de lado a atividade física em geral, né? Então, não fazia atividade física, perdi a noite por conta do trabalho, né? Que eu trabalho com eventos. Me alimentava razoável, assim, mas comia de tudo, mas não nada de exageros. E depois do câncer, eu precisei mudar muita coisa, né? Alimentação, principalmente. Então, durante o tratamento, eu acabei entrando em uma dieta de 0 açúcar e, em seguida, eu acabei meio que me adaptando ao 0 açúcar e hoje eu consumo muito menos açúcar do que eu consumia antes. Acho que o corpo readaptou, né? Atividade física é uma luta, confesso, que eu recebo muito puxão de orelha, de Lu principalmente, mas eu entendo que é importante, mas é algo realmente que eu me forço a fazer, né? Eu gosto até de fazer, eu sei que se eu entrar no ritmo vai ser uma coisa bacana, mas às vezes eu priorizo outras coisas. Então, eu brinco dizendo que eu tenho que postar todo dia que eu estou fazendo, porque pelo menos eu me obrigo a fazer, né? Então, isso mudou bastante, né? Atividade física, alimentação e o estilo de vida no geral mesmo, né? As prioridades. Eu percebi que a gente precisa desacelerar, né? De muitas coisas, do trabalho, no trânsito, de tudo, né? Se priorizar mesmo, estar em lugares que a gente queira estar e não porque precisa agradar alguém, refazer os ciclos de amizade, né? Preservar quem tem que ficar e priorizar a família, né? Que no meu caso foi muito importante como rede de apoio. Então, eu aprendi muita coisa e muita coisa eu continuo colocando em prática nesse pós-tratamento. Bom, eu a vida toda fiz atividade física, a vida inteira. Ah, né, doutor Carlos? A vida inteira eu não como bichinhos, né? Não, sou vegetariana e nunca fui muito adepta de açúcar, né? Eu sempre tive um estilo de vida extremamente saudável. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente intensa, eu nunca soube ser uma pessoa muito rasa em emoções, em sentimentos. E eu acho que eu tenho uma particularidade que não era, porque o câncer não santifica a gente, né? A gente não dorme ruinzinha e no outro dia acorda com câncer uma santa, né? Isso não acontece. Mas eu tenho tentado, nos últimos anos, eu sempre tive muita facilidade assim, de construir muros, mas assim, muros inquebráveis, né? Intransponíveis a partir do momento que algo me feria ou que algo me magoava, né? Então, eu simplesmente baixava o muro e eu não sabia construir cerquinhas, não. Eu construía logo um muro Mas tudo bem, você fica de um lado do muro, mas eu fico do outro lado com as minhas dores, né? Com aquilo, de uma certa forma, te envenenando. Hoje eu diria que é envenenando mesmo. Hoje eu
eu consigo, não foi uma tarefa fácil, afinal de contas, né, 55 anos construindo muros, de repente você bater a marreta e começar a quebrar não é fácil. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa de amar muito, de gostar muito, de me dedicar muito, de me doar muito. Isso mudou? Não mudou. Assim, eu sou sem vergonha, tenho um coração vagabundo, assim, até parar, né? Mas hoje eu valorizo mais determinadas coisas. E uma delas é isso, assim, olha, eu gosto de verdade, você não gosta, o problema é seu, eu continuo gostando, mas valorizar isso e ressignificar isso para mim, não transformar nada disso em nenhuma dor, em nenhuma coisa que eu acho assim, que de alguma forma te envenena. Né? Eu acredito muito que, na verdade, durante todo esse processo, eu sempre fui kardecista, meu marido, meus filhos, assim, kardecista da gente estudar mesmo, né, de praticar. E hoje, não que eu tenha deixado de ser, mas hoje eu acredito profundamente nas ações que você emana para o universo e a forma que ele te devolve isso. Sabe? Então, assim, para mim, esse processo de hoje, ele é mais significativo, né? Eu jamais diria assim, até porque não dá, eu queria ser e sentir como sou hoje há 20 anos atrás, né? Teria feito toda uma diferença. Mas eu também não teria essa maturidade porque não teria passado por todos esses processos, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte, doutor Romualdo, da questão de desmistificar, né? Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu tinha perdido uma irmã, havia 3 anos, com câncer de intestino. E eu cuidava da minha irmã, né? Então, quando ela dava trabalho para tomar remédio, era muito brava, e ela falava assim, você está falando isso porque não é com você. E aí, o dia que foi comigo, eu tinha certeza que eu tinha o compromisso de passar por isso de uma outra forma, de fazer com que para mim fosse diferente, porque afinal de contas, durante os 5 anos que ela passou com isso e que eu passei cuidando, eu falava para ela, tem que ser diferente, o que faz diferença é a forma que você transita por esse caminho, né? E aí, quando foi comigo, eu senti que eu tinha o compromisso de realmente fazer com que fosse diferente, fazer com que a minha trajetória, que o meu caminho durante esse processo fizesse alguma diferença. E eu fui muito feliz quando eu participo de uma coisa como essa, como hoje saiu uma entrevista, uma reportagem minha muito pequena no Metrópolis, e eu recebi várias ligações de pessoas me convidando para falar para pessoas que estão... Isso é muito gratificante, né? Isso é muito positivo no sentido de que, poxa, se de alguma forma a gente puder levar alguma coisa de boa, alguma coisa de consolo, eu acredito muito que vai ter valido a pena, né? Ainda que seja tão doloroso, ainda que tenha sido tão doloroso. Muito bacana. Deise, você quer falar alguma coisa? Minha vida mudou completamente, né? Eu comia tudo errado, eu fazia tudo errado. Eu ainda sou uma jovem universitária, então eu achava que eu tinha que chegar 8 horas da manhã na universidade, sair às 10, como eu fazia, e enfiar as coisas na mochila e ir para o Pará, como eu tinha feito já com muito sintoma de câncer de mama. Topar 12 horas de trabalho, como eu fazia. Eu trabalho no Bananada, que é um festival de música em Goiânia. Carol deve saber como é que são essas coisas. 3 dias de trabalho, assim, quando termina, parece que você foi atropelado. E eu estava fazendo tudo isso. E eu já sabia que não estava tudo bem. Eu acho que, em alguma medida, eu estava fazendo para não ouvir meu corpo, né?
quando o diagnóstico chegou, não tinha mais jeito, era eu sempre falo isso, que por mais cercado de amor que a gente esteja, é um momento em que nós estamos completamente sozinhos. É um momento de solidão absurda e seus pensamentos não param, mas eu gosto de falar assim, eu não consigo agradecer ao câncer, porque eu poderia passar muito bem sem ele, eu não precisava dele para nada na minha vida. Mas eu consigo agradecer muito ao meu corpo, né, e à minha cabeça pela maneira com que foi saindo desse processo, passando por outros processos. Eu acho que, como a Maria de Lourdes falou, assim, a gente não se santifica nesse processo, e acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu precisei bater o pé para mim e para as pessoas, e eu acredito que é um dos assuntos que a gente conversa pouco, mas que fazem muito mal para o paciente, que é essa suposta santificação ao redor da gente, como se a dor fosse um lugar que fizesse a gente se tornar alguém melhor. E vários dias eu me cuidei na base do ódio, não foi na base do amor. Foi a raiva, o sentimento motor para que eu conseguisse me cuidar. Então, acredito que hoje eu consigo, o que eu levo, né, desse final de processo, de quem passou por tantas coisas e estou disposta a enfrentar o que tiver que passar ainda, primeiro, o respeito ao corpo, né? Hoje eu consigo pensar que o alimento que eu coloco para dentro tem que ser um pouco mais pensado, e isso me fez parar de comer voluntariamente uma série de coisas. Eu era miojeira, e hoje eu tenho muita culpa quando eu penso em comer miojo. Acredito que horário, sono, atividade física... Eu ainda sou o tipo de gente que faz atividade física e chora quando sente endorfina no corpo, porque eu ainda estou tão machucada que quando eu consigo fazer atividade física, terminar e me ver completamente suada, eu só consigo pensar, caramba, eu estou viva. Eu acredito que meu lugar de terapia mesmo é quando eu transpiro na atividade física, porque aí eu não consigo controlar o sentimento de vida, né, que me invade. O problema é ter a força de vontade de começar. Aí depois, quando termina, eu sou invadida por esse momento. Mas uma série de coisas que eu não estava valorizando, porque a vida mesmo empurra essa loucura, né, esse modelo de produção e de ganhar dinheiro que a gente vive, não deixa a gente perceber as coisas. Mas eu acho que o que mudou fundamentalmente para mim foi minha relação com a comida. Foi, assim, o lugar de diferença que eu percebo que é real mesmo. Já está internalizado em mim e, inclusive, minha monografia caminha para ser sobre isso, a comida enquanto cura e a importância da gente pensar os alimentos que comemos. E eu me sinto, nesse sentido, eu me sinto transformada e acho que o que eu posso servir e oferecer. Eu recebi uma amiga aqui há umas 3 semanas que acabou de pegar o diagnóstico e eu só conseguia falar isso para ela, assim, vamos pensar a comida, né? Existem determinados alimentos que deixam a gente mais cansado durante a quimioterapia. Eu não fiz nenhuma dieta especial, eu só comecei a ter um pensamento crítico de por que eu ia comer aquilo, se eu podia comer outra coisa, né? Para que eu ia comer? Porque no começo eu queria muito comer coxinha, né? Eu voltava da quimioterapia, eu queria comer coxinha. E depois eu percebi que eu podia comer um bolo normal, feito pela minha irmã, já que eu queria uma comida afetiva, não precisava ser a coxinha da padaria, podia ser um bolo feito pela minha irmã. E aí foi mudando, e eu acho que isso se reflete muito, eu sempre falo com a doutora Natália Polidoro, né, que é minha mastologista, ela fala, você está comendo bem, né? Eu falo, isso está refletido na boa pele que tem, nos meus cabelos que estão crescendo bonitos. Porque dá para perceber que é como uma plantinha, né? A gente vai regando e ela vai nascendo bonita. Eu sou uma plantinha, né? Então, estou nesse processo aí de me regar de uma maneira bem feita, com regularidade. Joia, está sendo muito bacana, gente, ouvir vocês. Mas já são 8h20, então a gente vamos tentar encerrar 8h30 e por conta disso eu queria convidar cada um de vocês a dar assim sua mensagem final. Eu vou pedir para a Carol só terminar, que a Carol vai falar um pouquinho do projeto dela. Depois da Carol eu falo, para encerrar. Eu queria começar com a Luciana. Lu. Então, eu acho que esse webinar foi transformador. Assim, a oncologia tem sido transformadora na minha vida, né? E eu aprendo muito
com vocês, pacientes, com meus colegas, amigos, né, nessa trajetória aí da oncologia. Então, sou muito grata por tudo isso, por esse momento, pelo convite, Dani, pela ideia, né? A Dani sempre com grandes ideias, e é isso, assim, me tocou profundamente esse encontro com vocês, é só gratidão mesmo. Carlos, Bom, eu também queria agradecer imensamente a oportunidade de ter podido participar aqui desse evento com vocês. Como a Lu comentou, eu acho que é maravilhoso a gente poder dividir um pouquinho as nossas experiências e, sobretudo, ouvir um pouquinho o outro lado, ouvir um pouco o lado dos pacientes, né? A gente sempre conversa naquela relação médico-paciente, mais no cuidado, e aqui a gente está ouvindo mais num lado mais de amigo, talvez confidente, de ouvir um pouquinho como é a experiência de vocês, pela qual vocês passaram, né? E acho que isso ajuda em grande maneira, não só vocês, mas a nós também, a melhorar a nossa vida profissional e compreender um pouquinho melhor qual é o nosso papel e como desempenhá-lo de maneira mais satisfatória. Então, fico muito agradecido de ter tido a oportunidade de rever todos vocês, incluindo aí a minha querida Lourdes, que fazia um tempinho que a gente não se via, pelo menos por vídeo. Mas obrigado por essa experiência. obrigado, Cacá. Lourdes, você quer falar? Nos Quero. abrinde aí com a sua experiência. Gente, eu queria agradecer profundamente a oportunidade. Queria mostrar para vocês aqui. Olha só. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Oi. Então, gente, eu queria agradecer profundamente a oportunidade, né? Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de levar luz, de ser sorriso, de encantar com a nossa história, de ajudar a desmistificar, de levar coragem para quem tem medo, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso faz parte do papel da gente, meu, da Carol e da Deise, né? Que somos pacientes, porque por mais que o médico saiba, que ele entenda, que ele saiba o significado de todas aquelas palavras horrorosas, o medo é nosso, é o que a Deise falou, o medo, a solidão. Eu lembro que o Dr. Carlos perguntava para mim assim, como que é a quimioterapia? Eu dizia que a impressão que eu tinha é que um buraco me chamava, sabe? Um buraco, assim, eu queria entrar num buraco e não era porque eu estava triste, não. É porque a sensação era de que um buraco seria mais acolhedor do que aquilo ali. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, meninas, de ajudá-los nesse sentido de experiência. Eu fiz na instituição que eu trabalho com jovens, e eu fiz na instituição o Outubro Rosa desse ano com um tema. O meu outubro é rosa, mas a minha alma é de todas as cores, né? E eu acho que esse é o nosso papel, é passar isso para todo mundo que precisa, é levar esse encantamento, é dizer que não é necessário que o câncer seja e esteja atrelado a um atestado de óbito, como uma mensagem que eu recebi hoje, na entrevista que eu dei, de talvez uma paciente que tenha perdido alguém, mas ela disse assim, infelizmente, essa doença vem atrelada a um atestado de óbito. Né? E a gente está aqui, quer dizer, eu há quase 5 anos, a Deise aí nessa luta ferrenha, e a Carol com esse sorriso lindo, que é esse trabalho encantador. Então, gente, é gratidão demais, gratidão ao universo, gratidão a vocês, gratidão a essas pesquisas, que com certeza vão nos levar a um lugar mais seguro. Doutor Carlos, um beijo enorme. Doutora Luciana, foi um prazer imenso. Tá? E doutor Carlos, larga de ser fujão, volta para Brasília, que aqui a gente precisa mais de você do que aí em São Paulo, tá bom? E doutor Romualdo, foi um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Vou estar sempre à disposição de vocês para levar essa palavra e essa vontade, né?
Não que eu seja forte, mas eu escolhi literalmente sobreviver. Tá bom? Ana, muito bonito. Daisy? Quero agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer conhecer a Maria de Lourdes. Nós vamos fazer exercício físico todo dia. Eu falei, meu Deus, é essa disciplina que eu preciso. Vamos lá, 5h30 da manhã, todo dia. Um prazer conhecer a Carol e poder dividir o mesmo espaço que o Dr. Romualdo falou para você antes da gente começar. Carol, na verdade, você salvou minha vida. Me deu uma outra perspectiva de luta, e para muito além de ser uma paciente oncológica. Assim, a gente tem muita convergência em várias coisas o que você posta, e aí eu fui me sentindo acolhida. A doutora Luciana e o doutor Carlos, muito obrigada, a oportunidade ao GBCAM, e ao meu médico, que ainda publicamente, eu estava até com minha mãe, falando, eu não tenho uma foto com o doutor Romualdo, e eu ainda não consegui fazer publicamente o agradecimento, que ainda vai fazer 1 ano desde que eu entrei desesperada num consultório no hospital de base, e achei o doutor Romualdo super topetudo. Achei que ele estava me falando um monte de coisa que não ia servir, mas na verdade era eu que estava errada, e aqui em casa a gente sempre fala que meu milagre começou naquele dia. E eu estou muito feliz, não quero chorar muito, é muito gratificante. Eu estive numa igreja no sábado, falei para o Dr. Romualdo que eu ia lá falar com outras mulheres, né, mulheres mais jovens também, a respeito da possibilidade do câncer de mama antes dos 45 anos. E eu percebo que falar é parte do nosso processo de cura e também acende uma luz para as outras mulheres. E poder brilhar num tempo de tanto obscurantismo é muito bom, poder iluminar outras pessoas e plantar esperança, né? A gente sabe que não vai tardar muito para essa doença ter outros caminhos e outras possibilidades e deixar de ser essa coisa terrível que parece para a gente. E é isso, muita vida, muita saúde para todos nós. Obrigada. Joia, bacana, Deise. Você sabe que eu acho que a gente tem foto junto, sim. Se eu não me engano, a gente tirou uma com a Michelle, mas eu vou tentar descobrir. E agora, vamos finalizar aqui com a Carol, que eu tinha falado mais cedo, que além de tudo, além da questão de ser paciente e de passar a mensagem dela, ela também tem um programa, assim, ela tem um programa, ela tem um projeto que é muito importante, principalmente nos tempos atuais, que é a questão da representatividade e da toda essa questão racial, da negligência, do todo o racismo estrutural que tem em vários aspectos sociais e também na medicina. E a Carol leva essa bandeira, e acho que é uma bandeira que a gente precisa cada vez mais carregar e lutar junto, todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Carol? É isso mesmo. Antes de falar do projeto, eu queria agradecer aos médicos, né, por terem chamado pacientes e terem colocado a gente como protagonistas mesmo, porque, como vocês falaram, né, vocês sabem toda a parte técnica, mas a gente é que sente na pele, né? Então, acho que é um complemento e que mais projetos como esse aconteçam, né, que não sejam só aquelas conferências que médico fala para médico, sem sequer ouvir o lado da paciente. E aí, ainda falando sobre de protagonismo, quando eu tive câncer de mama, eu não encontrei nenhuma mulher negra na rede social falando sobre o que ela sentia, sobre ter tido câncer ou sobre estar passando pelo câncer. E até então, naquele momento, não tinha me tocado isso, né? E aí fui fazendo meu conteúdo e fui recebendo mensagens de mulheres negras falando da importância de ter me encontrado. E um dia, passeando pela internet, encontrei o vídeo de uma amiga, de uma mulher negra também, que teve câncer de mama com 20 anos, e ela fazendo da mesma forma como eu faço, né, de uma forma descontraída, falando especificamente de câncer de mama em mulheres negras. E aquilo me deu um start para poder começar a falar direcionado mesmo para essas mulheres. E foi aí que surgiu o projeto Se Cuida Preta, que a princípio, eu falei até disso ontem com elas, que a princípio tinha surgido apenas para ser uma campanha de Outubro Rosa, né, para que a gente trouxesse mulheres negras como protagonistas, e o projeto acabou ficando
e a gente tem buscado cada vez mais informações com esse recorte racial, que é algo extremamente difícil de achar. Inclusive, as pesquisas que a gente acha normalmente são relacionadas a mulheres afro-americanas, né, norte-americanas. As mulheres brasileiras têm pouquíssimos recortes, poucas pesquisas. Inclusive, peço a vocês, médicos, que se dediquem um pouco mais para esse recorte, sabendo que tem mutações relacionadas às mulheres descendentes de África, e o Se Cuida Preta vem para colocar essas mulheres como protagonistas, como eu falei, né, para que elas se sintam acolhidas, né, primeiramente, e que elas possam contar suas histórias e inspirar outras mulheres negras, né. Eu, enquanto publicitária, via pouquíssimas, quase nada, de propagandas, de ações dos governos, de clínicas. Acho que 99% mulheres brancas, 1% de mulheres negras nessas campanhas. E a gente sabe que a representatividade importa, sim, né? E você se vê nas campanhas já é um alerta para que você perceba que você faz parte daquele grupo, que você pode, sim, ser atingida e fazer parte daquela situação. Então, a minha luta, digamos assim, é inserir mais mulheres negras, né, nesses espaços publicitários, né, nessas campanhas de prevenção que as clínicas e o governo faz. E tenho visto um avanço mínimo, mas tenho visto. Inclusive, ontem eu estava até procurando nas clínicas aqui de Salvador, que é onde eu moro, quem tinha feito campanha e quem tinha colocado mulher negra, né? Porque a gente está na cidade com a população mais negra fora da África, e eu acho um absurdo você fazer uma campanha que não tenha ao menos uma mulher negra, uma pessoa negra como representante. Então, estava fazendo essa pesquisa porque tinha passado pela rua e tinha visto um bocado de outdoor com mulher branca na propaganda de prevenção. Enfim, o Se Cuida Preta vem vem para ser esse espaço para as mulheres se sentirem acolhidas, para que a gente possa falar de cabelo, que é algo muito importante para as mulheres, e o cabelo da mulher negra tem um diferencial, né, nas questões sociais, nas questões da mulher mesmo, né? A gente sabe que a mulher negra é preterida pela sociedade em muitas questões, e o cabelo é algo que mexe muito com a gente, né? Falar sobre pele, sobre cuidados com pele, falar sobre várias coisas que tem sim uma diferença da mulher branca para a mulher negra, e que poucas pessoas falam, né? Então, devagarzinho a gente está aí ocupando esse lugar, timidamente, mas agregando cada vez mais mulheres negras, e é muito bom ver que elas se sentem super à vontade para contar suas histórias. A gente tem recebido muitas histórias, todo mundo quer participar, e é muito bonito ver isso, né? E, para mim, é gratificante mesmo receber mensagens de dizer que quando quando viu a capa do meu livro, ou quando me viu de turbante, por exemplo, a paciente se sentiu acolhida e se sentiu com vontade também de fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse que eu tenho trilhado, de direcionar cada vez mais o meu discurso para esse lado. Sempre, claro, a gente baseado em pesquisas, né? O que a gente encontra, a gente consegue destrinchar algumas coisas e colocar de conteúdo lá. E mais uma vez, faço o apelo a vocês, principalmente da área de pesquisa, que, se possível, compartilhar também com a gente mais conteúdo com recorte racial. É isso. Joia, muito obrigado, Carol, Maria de Lourdes, Deise, Luciana e Carlos Henrique. Para mim foi uma experiência muito, muito tocante ver a emoção de vocês. Maria de Lourdes foi bastante, ao contrário de raso, foi bastante profundo. Suas palavras foram muito, muito interessantes. Deise, Carol,
que já é uma ídola para muitas pessoas, e está fazendo a diferença aí. E vendo a Luciana e o Kaká aí, eu acho que, como a Luciana falou, a gente é uma comunidade, a gente vive junto, uma pessoa interfere na outra, e quanto mais positivo, quanto mais acolhedor, quanto mais emotivo a gente for, isso impacta a vida das pessoas. Queria deixar como mensagem final que, assim, eu imagino que é muito frustrante ter o diagnóstico de câncer de mama. Acho que a questão do Outubro Rosa, às vezes, ela dá uma falsa impressão de prevenção, quando, na verdade, a questão é de diagnóstico precoce, e principalmente para pacientes que não têm nenhum fator de risco, mas que, por algum motivo, acabam tendo câncer de mama. Então, é importante informar. A gente está na era das fake news, e eu digo sempre que contra fake news só tem um remédio, que é true news, informação de qualidade, e se a gente não se posicionar, se a gente não ocupar os espaços, vem um picareta, vem um mau caráter e vai fazer isso. Então, acho que assim, sempre a mensagem é ocupar para resistir às coisas ruins. Então, hoje vocês deram um grande exemplo, eu aprendi muito, estou muito feliz. Obrigado, Carlos, obrigado, Lu, obrigado, Carol, Maria de Lourdes, e Deise, obrigado ao GBCAM. Até o ano que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Beijo. Tchau, pessoal. Um Grande abraço. abraço, boa noite. Tchau, Dani.